Olá pessoal, boa tarde para todos, bom dia, boa noite, boa madrugada. Professor Bruno, iniciando mais uma aula sobre propaganda política e espécies de propaganda. Essa é a parte número 2 do nosso curso da prática para a teoria. Nós estamos ainda na lei das eleições, como já conversamos, quando nós segmentamos a lei das eleições, dividimos a lei das eleições em duas partes, né? Nós tratamos na aula sobre lei das eleições sem observar as disposições sobre propaganda. Então, desde a aula de número 22, nós estamos aqui resolvendo questões sobre propaganda política e as espécies de propaganda. Então, vamos à parte número 2, com mais questõezinhas para vocês, ok? Vamos para a primeira questão de hoje. Olha só para lembrarmos, né? Que a nossa aula foi elaborada, né, retiradas questões de provas de últimos concursos, mas também temos muitas questões inéditas elaboradas por mim, ok? Então, principalmente, dê uma atenção às questões inéditas, porque é quando nós observamos as principais alterações. Então, eu dou enfoque aqui àquilo que é mais importante e também as principais mudanças. A lei das eleições é objeto da nossa aula, o próprio Código Eleitoral, porque há questões ainda que cobram um Código Eleitoral, que é a Lei 4737. Temos a própria resolução que trata sobre propaganda, que é a 23.610 de 2019, não é mesmo? E temos também a resolução 23.671 de 2021 e a 23.688 de 2022. Ou seja, o nosso curso está totalmente atualizado com as recentes alterações. Tudo bem? Pessoal, vamos à primeira questão. É uma questão que foi cobrada no concurso da Banca Vunesp no ano de 2015 e é uma questão que trata sobre uma das modalidades de propaganda, que é justamente a propaganda na imprensa. Né? Então nós temos o seguinte, olha só o que está sendo exigido aqui. No que se refere à propaganda eleitoral na imprensa, é correto afirmar que são permitidas. Olha só, letra A. Até a antevéspera das eleições, a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo em datas diversas para cada candidato, no espaço máximo por edição de 1/8 de página de jornal padrão e de 1/4 de página de revista ou tabloide. Quando a gente lê essa questão, algumas informações precisam aqui ser, como se diz, balizadas e colocadas em evidência. Quando a gente fala de propaganda na imprensa, é uma das modalidades permitidas pela legislação de propaganda eleitoral paga. Hoje nós não temos só a propaganda na imprensa como modalidade de propaganda paga, mas também nós temos o próprio impulsionamento de conteúdo. Né? Nós já resolvemos questões sobre impulsionamento de conteúdo e vimos que é uma das possibilidades também de propaganda paga na nossa legislação. Mas a propaganda na imprensa escrita e a sua reprodução na internet, ela também é possível, também é permitida como modalidade paga. Aí nós temos alguns requisitos que precisamos aqui observar. Então veja, primeiramente vamos à disposição legal, que é a lei das eleições, o artigo que trata sobre esse tema é o artigo número 43, tá? Quais são os principais pontos que nós precisamos aqui discutir? Quando eu falo da lei das eleições, artigo número 43, a gente sabe que serão permitidas a propaganda na imprensa até a antevéspera das eleições. Então, até a antevéspera das eleições. Esse é o primeiro ponto.
certo? É possível a divulgação na internet, também a reprodução na internet é totalmente possível, certo? Outro ponto a ser constatado aqui é o seguinte, tem um limite, tá? Esse limite é de até 10 anúncios. 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo de comunicação. Tem que ser em datas diversas, não sequenciais, para cada candidato. E tem que observar também um espaço máximo. Qual que é esse espaço máximo? Nós temos 1/8 de página, se for de jornal padrão. E temos também 1/4 se for revista ou tabloide. Então, até 1/8 de página se for jornal padrão e 1/4 se for revista ou tabloide. Essas são as informações do artigo número 43. Vamos então agora caçar as bruxas, né? Eliminar o que não presta para nós aqui. Vamos começar pela letra E. A letra E diz que é até o dia das eleições. Não pode. É até a antevéspera. Lembra? Olha só. A letra D também vamos eliminar, porque diz que é até o dia das eleições. A letra C também vamos eliminar. Ficou fácil demais, hein? A letra B fala que até a antevéspera, a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 12 anúncios de propaganda eleitoral. Quantos anúncios que nós vimos? 10. Também não pode ser a letra B. Qual vai ser o nosso gabarito? Letra A. Fácil demais, né, professor? Muito fácil. Gabarito da nossa questão 331 ficou sendo, então, a letra A de Amém. Próxima questão, também Banca Vunesp, ano 2015. Olha só, no que se refere à propaganda partidária ou eleitoral, no período eleitoral é correto afirmar que, letra A, é permitida a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de candidatos. Então aqui nós estamos falando do tema showmício, ok? Bem como apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Cuidado! A apresentação, a propaganda realizada por meio de showmício não é mais permitida pela legislação. É vedada. Ok? O que será possível é a apresentação artística em eventos para arrecadação de recursos. Foi uma discussão bem recente sobre o tema. Tá? Então, a realização de showmício, ela não é permitida pela legislação. Então, vamos eliminar a letra A. É vedada a realização de showmício e de evento assemelhado. Letra A incorreta, falsíssima. Artigo, vamos anotar aqui o artigo de referência para vocês depois consultarem. É o artigo 39. E o parágrafo sobre a vedação da realização de showmício é o parágrafo 7. Tá? Letrinha B. É proibida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Ora, atenção, se tratar de uma manifestação individual e silenciosa, não há qualquer vedação pela legislação. Eu posso me manifestar no dia da eleição de forma individual, usando até mesmo uma camiseta. A Resolução 23.610 de 2019 prevê isso. Então eu posso usar um adesivo, bandeira. O que não pode ser é uma manifestação coletiva, ruidosa, barulhenta. A individual e silenciosa, ela é permitida, tornando também a letra B incorreta, ok? Então, cuidado com essa questão. Aqui nós temos uma violação ao artigo
39A. Letra C. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto depende de licença da polícia. E aí? Isso é algo que sempre é cobrado em prova. A manifestação, pessoal, a realização, no caso aqui, desses atos de propaganda não vão depender de licença da polícia. Independe de licença da polícia. Perceba que a questão diz que qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral dependerá de licença da polícia. Errado. Falsa. Porque independe de licença da polícia. Qual que é o artigo de referência? 39. Ok? Perdão. Letra D. A realização de comícios e a utilização de aparelhagem de sonorização fixa são permitidas no horário compreendido entre as 8 horas da manhã e as 24 horas. Aqui está falando do uso de aparelhos de som, de aparelhagem de sonorização fixa para comícios, tanto a realização de comícios, quanto esse uso de aparelhagem de sonorização. Será que esse prazo realmente é o limite para utilização entre as 8 horas da manhã e as 24 horas? Correto. É isso mesmo. Letra D está verdadeira. Artigo número 39, parágrafo 4º, e provavelmente vai ser aqui o nosso gabaritinho. Letra E. É vedado ao partido político utilizar na propaganda eleitoral dos seus candidatos em âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou militante de partido político que integre a coligação em âmbito nacional. Está errada a letra E. Por quê? Nós temos o artigo número 45 da Lei das Eleições, parágrafo 6º, que prevê o contrário. O artigo 45, parágrafo 6º, permite essa utilização. O que está dizendo a letra E é que é vedado. O gabarito, a única assertiva correta, então, é a letra D de deu tudo certo. Tá bom? Próxima questão agora de número 333. FCC agora, em Fundação Carlos Chagas. A respeito da propaganda eleitoral em geral, é correto afirmar que, letra A, a propaganda eleitoral, através da distribuição de folhetos, volantes e outros impressos, depende de autorização da Justiça Eleitoral. Será, pessoal? Claro que não. Qual que é o único mecanismo autorizador da veiculação de propaganda no Brasil? Hoje, quando se fala de veiculação de propaganda, é o que está previsto em lei. A Justiça Eleitoral, ela vai atuar na forma repressiva, por exemplo, atuando perante casos concretos quando for, por exemplo, ajuizada uma ação. Mas a Justiça Eleitoral não vai realizar controle prévio, até porque a propaganda eleitoral ela é regulamentada por lei. Então a letra A está errada. Tá? Não há essa previsão. Não é da autorização da Justiça Eleitoral. É por lei. B. Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério do juiz eleitoral competente. E aí, pessoal, o que vocês acham? Está errado também. Quando se tratar das dependências do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleias Legislativas, fica a critério da mesa diretora. A mesa diretora é que vai decidir acerca desse tema, tá? O artigo de referência aqui para nós é o artigo 37, parágrafo 3º, ok? Letra C. Se consideram bens de uso comum para fins eleitorais, dentre outros, as lojas, os cinemas e os centros comerciais de propriedade privada.
Nossa, mas lojas serão considerados bens de uso comum? Sim. O parágrafo 4º do artigo 37 diz assim: bens de uso comum para fins eleitorais são os definidos no Código Civil e também aqueles que a população geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, centros comerciais, lojas, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. Então a letra C está correta, conforme o artigo 37, parágrafo 4º. Letrinha D. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, é permitida a colocação de propaganda eleitoral desde que não lhes cause dano. Independente se causar dano, a propaganda eleitoral em árvores e jardins localizados em áreas públicas não é permitido, tá? É também vedado, mesmo que não lhes cause dano. Artigo número 37, parágrafo 5º. Letra E. A veiculação de propaganda em bens particulares pode ser realizada mediante pagamento do espaço destinado a essa finalidade? Não, não pode. Não há contraprestação pecuniária aqui. Ceder o espaço para a propaganda não depende de pagamento, como diz a questão. Independe de pagamento, tem que ser gratuito. Errada, então, a letrinha I. Tá? Então, não depende de pagamento. A veiculação de propaganda em bens particulares tem que ser de forma espontânea e gratuita. Ok? Artigo número 37, parágrafo 8º. Então, qual que é o gabarito da nossa questão? Já tínhamos encontrado. É a letra C. De acordo, pessoal? Sim? Avançando